Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador, acompanha imagens do Botolink da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Guadelupe. Estamos no bairro do Catarcione. Telespectador, acompanha a linha de um ônibus. E a reclamação dos moradores é que o ônibus não está passando na rua Banjar. E nisso, os moradores são obrigados a andar a pé longos trechos até chegar em casa. A primeira desculpa da empresa, segundo os moradores, era que havia uma obra. Só que a obra agora foi realizada, ou seja, já acabou a obra. Faltam alguns detalhes, mas está pronta a obra. Só que a empresa utiliza agora como subterfúgio, como pretexto, que carros ficam parados nas vias públicas. Ou seja, o que demonstra, pelo menos pelas informações dos moradores, é uma má vontade em termos de prestar o serviço como via anteriormente. E quem sai sacrificado é o nosso povo, é a nossa gente. Então, quer dizer, primeiramente, não poderia circular por causa das obras. As obras foram terminadas e agora a desculpa, o subterfúgio da empresa FAO é que existem carros estacionados do lado das vias públicas. Se a empresa resolver utilizar essa desculpa para outras linhas, com todo respeito, a empresa não vai mais prestar o serviço de transporte da Friburgo, tem que mudar de Friburgo, porque qualquer canto que você anda aí tem carro estacionado do lado. O que eu percebo muitas das vezes é a falta de bom senso. Vê aquele ônibus, aquele trambolho e ruas pequenas em nossa cidade, subindo determinados bairros, com o tamanho de um ônibus desproporcional à via pública. E depois quem paga isso é o povo, porque muitas das vezes a via pública não está preparada para suportar aquele peso do ônibus. Aí o bem público, que é a rua, acaba sendo deteriorada. E cai na conta de quem? Do bolso do friburguense, porque a prefeitura é obrigada a gastar para recuperar a via pública. Então, o que eu vejo é a desproporcionalidade em relação ao ônibus com o tamanho da rua. Então, se alguns cantos em que o alargamento da rua é menor, utiliza o micro-ônibus, né? É questão de boa vontade. Mas, de qualquer forma, o telespectador acompanha essas imagens do nosso repórter cinematográfico Guadelupe, veículos parados realmente do lado da via pública, mas é importante explicitar que a gente também não vê nenhuma placa proibindo o estacionamento. Então, se a empresa de ônibus tem como subterfúgio, tem como alegação que a dificuldade da mobilidade, do transporte, do deslocamento do ônibus é referente a veículos que estão estacionados ao lado da via, então deve-se fazer um ofício junto ao TRAN, ao seu superintendente, pedindo para sinalizar, proibindo o estacionamento e requerendo a fiscalização do TRAN. É muito fácil. Eu acho que não tem mistério isso, não tem mistério. Agora, por que o consumidor, o usuário do transporte tem que ser sempre prejudicado? Por que que as pessoas estão sempre sendo massacradas? Será que essas empresas de transporte público não aprenderam que no Brasil inteiro milhões de pessoas foram às ruas se manifestando por melhor qualidade de transporte e essa gente ainda fica desafiando o poder da massa popular? Essa é a pergunta que fica no ar, porque o que demonstra nesse momento, e se a empresa quiser se manifestar, pode se manifestar, que a gente está aí, e de preferência lá na rua Banjar, no Catarcione, diante da população, a fim de que possa ter o entendimento, com a nossa população. O nosso povo não pode ser o último da fila. O nosso povo, o usuário, está na qualidade de consumidor, tem um estatuto todo protegendo, existe uma Constituição que é direito
fundamental o Estado defender, ter políticas de defesa ao consumidor. Então a empresa tem que trabalhar com o norte, com o objetivo de prestar um serviço que tenha como viés, que tenha como escopo, como apoio, a eficiência, a dignidade da pessoa humana. Agora, não é justo a população ficar andando longos trechos a pé, muitas das vezes com o filho, trazendo de colégio, com compras, tem que fazer esse caminhar, essa via crucis até chegar em casa, porque a empresa agora, segundo informações dos moradores, não passa porque tem veículo estacionado na rua Banjá. Antes passava, por que não pode passar agora? Então esse questionamento fica, a gente vai acompanhar de perto e é importante despertar a atenção do vereador Cláudio Damião, que tem a sua representatividade principalmente no bairro do Catacione, que esteja junto conosco nessa luta. O vereador até propôs, lutou para a abertura de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, mas infelizmente parece que foi sepultada, porque eu vejo que quando você se abre uma investigação, se não tem nada a temer, deixa investigar, que depois dá a volta por cima. Por que negar as investigações? Por que negar a apuração? Porque o papel do vereador é fiscalizar. Se tem elementos, se há justa causa, vamos fiscalizar. Teve um momento que houve diversas assinaturas. Posteriormente, as assinaturas desapareceram. Aí a CPI não foi formada. De qualquer forma, a função de fiscalizador continua. Então, a empresa deve trazer informações por que desse ato. A gente aguarda essa questão. Acredito eu que o vereador especial, o vereador Cláudio Damião, também aguarda explicações e todo o poder legislativo como um todo, porque o papel do legislativo é fiscalizar e defender a comunidade, como também é defender a comunidade. Então, vamos aguardar que a empresa possa se manifestar a respeito dessa questão, por que a população está sem ônibus e quais foram os atos referentes a essa questão. Eu entendo que a empresa, no momento que mude um percurso, ou então que deixe de prestar o serviço de uma linha de um ônibus, ela deve ter o nado opor do poder público. Porque o poder público, como o nome diz, público significa todos. Então compete ao poder público dizer, não, você tem razão. Não, você não tem razão. Por exemplo, na hipótese de eventos, você tem que ter um nado opor dos órgãos. Por que a empresa não tem que ter um nado opor na hipótese de suspender uma linha de ônibus ou de mudar o trajeto de uma linha de ônibus do poder público? Porque esse usuário, o consumidor, é a parte mais fraca, é a parte mais vulnerável. Esperamos, então, o pronunciamento da empresa e que a população volte a receber a linha do Catacione, do bairro, a linha de ônibus, como anteriormente, sem causar prejuízo aos nossos moradores, à coletividade do bairro. Lembramos ao nosso querido e amado telespectador que o nosso telefone é 2522-9068. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.